São 7h33. A gente tem convidado aqui no estúdio hoje a Dora Alcântara, que é pedagoga e orientadora educacional do Colégio Santo Anjo. Para quem não é de Curitiba, uma rede grande aqui em Curitiba, na capital, um colégio que já tem bastante tradição. Bom dia, Dora, seja bem-vinda. Bom dia, Berta. O assunto telas. Olha só, a gente começa falando com uma pesquisa que saiu da Tiki Kids Online Brasil, que foi feita pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação e registrou o uso crescente da internet pelas crianças já na primeira infância. Diz aqui a pesquisa, 95% dos brasileiros de 9 a 17 anos é usuário da internet, sendo que a maioria acessa pelo celular. Além disso, 88% da população com essa idade diz manter perfis em plataformas digitais, sendo que entre os adolescentes a proporção foi de 99%. Então, estão conectados, estão online. Quem vê esses números fica preocupado com o efeito dessa conexão quase permanente no mundo online e o desenvolvimento e a saúde emocional das crianças e adolescentes, um assunto recorrente, né? Como educadora, você vê motivos para preocupação? Eu acho que é um motivo preocupante realmente para crianças, adolescentes e adultos também, né? Até pela pesquisa, pela TIC, o que a gente percebeu? Que essas crianças acessam esse mundo virtual já na educação infantil, então tem um número grande, um percentual alto aí até os 6 anos de idade, e esses números vão crescendo, né? Eles vão se deparando ali com muita intensidade nessa idade aí, vai ficando mais velho, não tem a maturação necessária para lidar com esse mundo virtual, né? Porque eles mergulham de uma forma tão intensa e não consegue ter esse controle até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Sendo menores de idade, aonde há a maior preocupação? Quem está acompanhando esses adolescentes e essas crianças? Enquanto colégio, nós fazemos todo esse trabalho, essa orientação, esse acompanhamento. Mas quando vai para sua casa, já esse universo, ele perde um pouquinho o limite. Eu acho que essa preocupação quando a gente percebe ali que entre 17 até os 17 anos, entre 15 e 17, há um percentual de 99%, veja, é um número muito alto para saber o quanto esse adolescente está sendo de fato acompanhado e por quem está sendo acompanhado. E é uma minoria, né? Nós percebemos assim, acompanhando várias famílias e em questão de aconselhamento familiar, são muito poucos as famílias que acompanham esses adolescentes. A maioria não tem regra e também não se sabe exatamente que conteúdo acessa e nem com que frequência, né? Porque também tem essa questão. Exatamente. Ter acesso, ter lá o seu Instagram, ok, mas por quantas horas aquele adolescente fica conectado e se relacionando e sabe-se lá fazendo o quê, né? Exatamente. Nesse ambiente, que é um ambiente muito difícil mesmo de controlar. Me parece assim, né? O processo de desenvolvimento dessas tecnologias, ela ocorreu numa velocidade que a gente, de fato, não conseguiu acompanhar do ponto de vista de fazer essas análises, né? Efeito, impacto no cérebro, na educação. A gente foi meio que arrastado. Então, as gerações anteriores estão conectadas, mas não têm a mesma atração que essas que já começaram desde cedo mexendo nas tecnologias têm por esse tipo de tecnologia. E para os pais, o impasse que fica se você não dá acesso, a criança e a adolescente parece que fica um pouco deslocada daquele universo, né? Isso gera problemas também. Como que você vê essa questão do impasse de dar a medida e acesso, principalmente com relação ao primeiro aparelho a ter acesso, né? Com que idade? Porque dá para você ver, às vezes, crianças muito pequenas hoje que já têm lá um tablet ou um smartphone. Às vezes até um pouco assustador que consigam mexer naquilo, né? E essa palavra que você coloca como assustador é realmente assustador, né? Porque a gente percebe no dia a dia, você vai ao shopping, em qualquer ambiente, o que você percebe? Ao seu lado tem um bebê, né? Falando aí de criança até 2 anos, com o celular na mão, assistindo essa telinha ali e comendo. Então, ela não está fazendo esse processo, ela não está tendo o desenvolvimento da habilidade do seu momento ali de alimentação,
né? Ela está sendo completamente, esse cérebro está voltado total para esse disparo de informações nessa velocidade, e os pais ficam, de certa forma, tranquilos. Veja, se pra gente que é adulto é Já péssimo é, comer em frente à tela por sim. vários motivos, pela Uhum. própria digestão, por não colocar consciência no ato de comer, e daí come-se sem consciência, come-se mais do que precisa, come o alimento errado, mastiga menos, enfim. Exatamente. A questão do relacionamento, porque a refeição é um ritual de relacionamento em família, que vai se perdendo com isso. Imagina para um bebê de 2 anos que está Exatamente. aprendendo a se alimentar, né? Aham, aham. Eu lembro alguns anos, quando entrou com muita vertente essa questão da tela, e é algo que eu lido há muito tempo com criança e adolescente, foi uma cena chocante, que a criança, vendo uma revista, ela fazia o movimento, né, do Abrir com os touch, dedinhos. abria com os dedinhos. Então isso veio realmente de uma forma avassaladora, né? E o que mais me preocupa, enquanto educadora, enquanto mãe, enquanto orientadora, porque eu vivo nesse universo, dos adolescentes lidarem com o celular, lidarem com os tablets e com a internet. Muitos me procuram para pedir ajuda. Dora, de que forma eu posso lidar com essa situação? Ou apareceu tal situação no meu celular. Então, ainda bem que a gente consegue criar esse vínculo com a criança e com o adolescente, que Para socorrer, busca, né? e para fazer esse socorro, e o que a gente faz? Acaba fazendo esse link com a família para que ela possa ter esse start de, espera lá, eu preciso realmente desse momento de qualidade com a família, eu preciso desse momento com o meu filho, eu preciso ter um limite de horário para esse uso da internet, o que está sendo utilizado, né? De que forma o meu filho, eu vejo muito essa gamificação inserida nos adolescentes, onde o vocabulário muda completamente. Então, a dificuldade de ter a conversa nos olhos. Então, a gente vê o impacto realmente das telas, né? Eu não vejo a tela como uma vilã, bem pelo contrário. Eu acho que é uma ferramenta incrível que nós temos nas mãos, mas o cuidado necessário tem que ser, eu falo que tem que ser monitorado 24 horas para que a gente tenha o quê? Saúde mental, né? Os adolescentes, as crianças aí precisam hoje de um suporte muito grande na saúde emocional, na saúde mental, porque o disparo de informações que eles têm, a gama, é um leque muito grande para esse movimento acontecer e eles não terem esse controle. Não tem, e se não for o adulto a observar, eles não têm a maturidade de fazer essa análise Sim, de que aquilo está sim, fazendo mal, né? Eu tenho um exatamente. adolescente em casa e, eventualmente, graças a Deus que está terminando já o ensino médio, o outro já é adulto, está saindo dessa Aham, fase. aham. Mas, por muitas vezes, recebi notificações, né, de advertência em sala de aula porque estava por baixo da mesa olhando o celular. Se ele estava fazendo isso, eu imagino que outros tantos estavam. A Sim, gente dentro de casa tem uma visão restrita, que são os nossos ali, né? sim, Sai dessa tela, vai fazer uma outra coisa. Vocês, dentro do ambiente escolar, veem uma amostragem gigantesca, porque são sim. dezenas de crianças, né? Uhum, Como é que uhum, você observa essa questão da compulsão que a gente sofre como adulto, de ver que uhum. olha muito mais o celular do que deveria e que está toda hora preocupado se alguém mandou uma mensagem? Como é que você faz essa observação do lado ruim desse excesso de tecnologia na questão da compulsão pelo celular? É, a- aí é que entra essa orientação já desde o início do ano, e ela é constante, né? Tem Não que ficar tem, tirando toda hora tem da pesagem. primeiro fazer esse trabalho de conscientização, né? Que ele tem aquele período dentro da sala de aula. É, no Colégio Santo Anjo, a gente tem uma equipe muito parceira, então os professores sempre estão muito atentos, sempre dá aquele toquinho. A palavra sempre é, eu vou só dar uma olhadinha
no horário, né? E daí já vê o horário, já vê outro ícone ali. Resultado dos jogos, WhatsApp. Exatamente. Então, nessa compulsão, é aí que a orientação entra com uma força muito grande junto com os professores. Para quê? Para que essa compulsão, naquele momento, enquanto eu estou em sala de aula, isso seja de fato diminuído. Então, dizer que não vou dar aquela espiadinha, dar espiadinha mesmo, né? Mas a gente busca, nós trabalhamos com lousa digital, então eles não ficam alheios a esse movimento da internet, mas buscamos sim, com orientação, com palestra, trazemos muitas pessoas que têm esse movimento com preparação mesmo para trabalhar a questão da tecnologia, os perigos da tecnologia, o mau uso, as consequências, o que essa compulsão... Isso é conversado dentro da escola? Sim, além de nós, enquanto equipe de Santo Anjo, nós trazemos pessoas de fora especializadas para lidar com o assunto. Então, precisa abrir cada vez mais e trazer essa conscientização realmente aonde é o lado positivo, é onde não é tão positivo, né? O que vai me proporcionar trabalhar essa compulsão. E essa questão da maturação é algo que eu busco trazer muito para eles mesmos se perceberem. Então, eu vou fazendo esse trabalho. O que você acessou? O que está te preocupando? Então, eu vou tentando cutucar mesmo pelo lado emocional para a gente conseguir entender aonde está essa compulsão. Aí a gente vê que esse adolescente pode estar tendo um uso excessivo em casa, vem de casa, né? Muita é a questão da origem. Então, é aí que a gente tem que trabalhar, exemplo, né? Tem que trabalhar. Repetem o padrão da família. Se tá todo mundo o Bastante. dia inteiro no celular, a criança também vai ficar o dia inteiro no celular. Exatamente. Isso aí não adianta fugir, né? E é difícil de controlar realmente, né? É como você disse, a criança ou adolescente que não tem, ele fica alheio, fica deslocado. Então, ele vai buscando. Então, você vai percebendo. Eu busco muito ter esse olhar nos intervalos, se esse aluno está ali sozinho, por que ele está sozinho? Porque ele não tem uma ferramenta tecnológica? Porque eu estou me sentindo sozinho? Então, acho que esse contato direto, família, colégio e tecnologia tem que ser muito refinado, né? Tem um cenário que eu vou fazer uma comparação com a comunicação, o setor da comunicação, Sim. a área da comunicação e a educacional com relação às linguagens, né? Então, há muito se ouve e se lê hoje sobre como a escola tem que se adaptar às novas tecnologias e novas linguagens e que eles não prendem atenção, então você tem que fazer por vídeo, tem que fazer assim, assim, assado. Ou seja, é a educação, a área de educação, correndo atrás do que se fez com o cérebro da criança e do adolescente pelo uso excessivo de tecnologia. É como na comunicação, não funciona mais escrever texto porque ninguém lê, então vamos dançar no TikTok. Não, o conteúdo que está sendo passado, ele precisa ser textual. Sim. As informações têm que ter uma densidade. Há informações importantes que precisam ser incluídas nesse material. Isso eu estou falando da área da comunicação. E vejo que também tem um paralelo com a educação nesse aspecto. A gente está perdendo leitores, crianças e adolescentes não conseguem prender atenção num texto de 10 páginas, isso está sendo mostrado por inúmeras pesquisas, recentemente saiu, né? Como que você vê essa questão de até que ponto os especialistas, os educadores devem correr atrás de se adaptar a essas novas linguagens, em vez de tentar frear essa corrida por linguagens cada vez mais sucintas e menos densas, com menos conteúdo? Nós buscamos muito trazer isso, não perder esse viés, né? É trabalhado pedagógico, sim. Como nós temos a lousa ela é um aparato para nós em relação a conteúdos, mas nós não deixamos de ter o quadro, o giz, esse resgate, a produção de texto, a leitura. Então, isso, buscamos muito fazer uso de biblioteca. Então,
para não perder isso aí mesmo. Não dá para descartar, né? Não tem como, porque ele não vai ter o mesmo sentido, não vai ter o mesmo valor, vai se perder. Então tem que mesclar, tem que ter, aí a gente tem que ter uma balança, conseguir mensurar o que é a questão dessa comunicação, e essa comunicação mesmo, assim, eu falo o físico, que antes nós não falávamos, o livro físico e o livro virtual, é algo que me impacta também. O livro é o livro, né? Ele não devia ser chamado de físico. Ele é o mesmo. livro, né? Ele é livro e ele tem que ser manuseado, ele tem que ser folheado, e a gente trabalha com esse material e exige bastante dos alunos essa questão da linguagem, de fazer essa não leitura perder. contínua, né? Exatamente. Porque a leitura contínua é que está se perdendo. As pessoas leem uma frase, tem um hiperlink, abrem uma janela, vai para um vídeo. Então, assim, a gente não se prende, e depois eu mesma sinto essa dificuldade, às vezes, de fazer uma leitura corrida de um texto mais longo. Sim. Quando eu vejo, eu perdi a atenção. Eu falei, eu não tinha esse problema de falta de atenção. É o celular, a tecnologia que está mudando meu cérebro. Imagine para eles, que já começaram assim, né? E quanta coisa se abrevia, né? Aquela palavra, o básico, você, vamos usar aí o você, já é abreviado. As palavras, elas vão se compactando. Tá pior. Você pergunta uma coisa para um adolescente no WhatsApp, e eles respondem com um S ou com um N. É sim ou não. Nem para escrever o sim, não é? Exatamente. Eu imagino também, que até nas provas. Eu também tenho adolescente e eu coloco, é proibido nós nos comunicarmos sem ter uma linguagem adequada, né? Então, quando vem um S, não, eu escrevo não entendi. Né? Então, assim, veja a importância da gente estar em cima mesmo dessa comunicação, porque senão a gente perde, né? Mas eu vejo hoje, assim, o quanto a gente tem conseguido resgatar. Eu acho que esses movimentos que nós fazemos de palestra, de ações, de esse contato, de não perder essa veia, sabe, de toque, de olho no olho, a gente consegue puxar bastante coisa. Ainda temos de ouvir uma história do começo ao fim. Exatamente. Né? Uhum. Nós vamos fazer uma pausa para o intervalo, são 7h51. Antes vou só registrar, e Olá escreveu para a gente dizendo: o tema fantástico, que todos estejam aproveitando a entrevista, pois estou indignada com a tranquilidade dos pais em relação a esse excesso de telas. Bem o que você falou no começo, né? Que a coisa está acontecendo frouxa, ninguém parece estar dando muita importância, né? E precisa, porque eles por conta não vão se cuidar. Vamos para o intervalo e a gente já volta. Joia. São 7h53. Está aqui com a gente hoje a Dora Alcântara, pedagoga, orientadora educacional do Colégio Santo Ângelo, uma conversa bem interessante sobre a questão do excesso de telas na infância e adolescente, né? A adolescência. É possível, Dora, relacionar o excesso de tecnologia à dificuldade de prestar atenção de forma até patológica, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente cada vez ouve falar mais sobre casos assim? Sim, é bem preocupante. Nós vemos hoje assim, um número crescente desses diagnósticos e laudos, né? O quanto as crianças vêm sendo diagnosticadas e laudadas. E a gente faz uma relação muito forte aí com o uso da tecnologia. Então, o aluno dentro de sala de aula, né? Se eu passo muito tempo, né? Eu, adolescente, passo muito tempo conectado, passo horas dentro de casa jogando ou qualquer outra ferramenta, TikTok e tantas outras redes que eles utilizam. Quando eles saem desse cenário e eu entro numa sala de aula, levar esse aluno a entender que essa posição que ele está é necessária, atenção, é necessário o foco naquilo que está diferente, né? Que eu não estou de frente à tela, eu estou de frente ao professor.
Então a gente percebe realmente assim que muitas vezes há uma desatenção, às vezes até um descaso por parte do adolescente mesmo, da criança, porque ela está sentindo falta desse mecanismo, dessa ferramenta, e isso muitas vezes o que acontece os pais acabam levando aos médicos, né, aos especialistas, que têm a propriedade em, de fato, diagnosticar e laudar, né? Nós damos as pinceladas, fazemos os relatórios, os pareceres que nós percebemos o quanto esse aluno está desfocado, precisa de atenção, o que está acontecendo. Então, tem que ser feita realmente uma investigação muito delicada para entender se essa criança tem um TDAH, né? Pegando como exemplo o TDAH, até onde esse transtorno de déficit de atenção está atrelada à ferramenta da tecnologia e que muitas vezes o resultado que nós vemos é esse, e essa hiperatividade atrelada ao TDA. Então, essa hiperatividade está associada a essa falta de tecnologia. Então, veja como a importância do colégio, né, a importância da sala de aula, a importância de uma atividade, de uma produção de texto, como a gente, né, comentou agora há pouco, o quanto ele foge disso com aquela necessidade da tecnologia. As inquietações, às vezes, você percebe que vem de um tédio, que é um tédio que a criança e o adolescente dessas gerações não conseguem sentir, porque nunca ficam sem fazer nada em função do telefone. Sim, e aí é o nosso papel, é fazer esse resgate, não perdermos essa essência, né? Porque daqui a pouco eu acredito muito que muitas profissões não se perderão porque elas precisarão, né? Nós somos seres relacionais, então nós precisamos nos relacionar, mas a gente precisa se relacionar de frente um para com o outro, né? Não somente nas tecnologias. Eu lembro há uns 15 anos o quanto os adolescentes se reuniam e faziam as redinhas, né, que se conectavam e faziam as redinhas e viravam à noite fazendo esse movimento. Então é algo que nós temos que resgatar, né, não deixar alheio à ferramenta da tecnologia, porque ela é necessária, ela é importante, ela é fundamental, mas temos, né? Exatamente, e a tendência aí é termos cada vez mais surpresa. Eu brinco muito com os adolescentes, até na fala deles em relação à fala virtual, quando eu penso que, né, a gente já está por dentro de todas, todo movimento, surge lá novas gírias mesmo, novas palavras que está dentro desse universo, e a gente tem que aprender a lidar com isso e puxar esse aluno de volta. Não, volta aqui. Eu tenho um combinado com eles que, circulando pelo colégio e acompanhando nas salas de aula, eu sempre comento, olha, se eu não estiver na sala, eu tenho uma caixinha de post-it, né? Eu falo, então, se eu não estiver na sala, deixa o teu nome, diz que você precisa falar comigo. E isso é uma vertente que eu venho trabalhando há muito tempo, e eu vejo o quanto isso vem aumentando, e o quanto, você vê, em algo tão simples, eu estou fazendo esse resgate aí, da escrita, da caneta, de fazer o comunicado de uma forma diferente. Então, a gente deixa a tecnologia um pouquinho de lado e vai fazendo esse resgate. Papel muito importante. Te agradeço muito, Dora, pela disponibilidade de vir aqui, conversar com os ouvintes e falar sobre um assunto tão importante. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada, até por todo o colégio, né, e por toda a equipe.